Aleluia, Jesus. Nós te rendemos, Senhor, todo louvor, toda glória, toda adoração, Deus. Que o Senhor receba esse momento, Pai, como aroma suave às tuas narinas. Que o teu Santo Espírito, Pai, venha falar em nós e através de nós, Pai. Que a tua palavra seja rema, seja direta, seja de cura, seja de libertação, Pai, seja de impulsionamento. Que nós possamos ser transformados, Pai, pelo teu Espírito. Que a tua palavra nos modifique naquilo que precisamos ser modificados, Deus. Aquilo que precisamos de conserto, que o Senhor venha consertar, Pai, na noite de hoje. Aquilo que precisamos receber, que recebamos das tuas mãos na noite de hoje, Pai. Senhor, eu oro para que o teu azeite, Pai, seja derramado sobre a vida de cada um nesse momento. Aqueles que chegaram aqui, de repente, sobrecarregado, Pai. Aqueles que chegaram com o seu tanque baixo, que o Senhor venha encher nesse momento, Deus. Que o Senhor derrame, Pai, do teu azeite, que o Senhor derrame, Pai, do teu Espírito, para que nós possamos transbordar. Que o Senhor tire, Pai, todas as barreiras, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra diz, Senhor, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E nós tomamos posse dessa palavra na noite de hoje, Pai. Nós tomamos posse das promessas que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Que cada uma delas venha se cumprir, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, Pai, é o que nós te pedimos pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Para a mensagem de hoje, irmãos, a gente já entrar aqui diretamente na mensagem, Deus colocou algo no meu coração e eu intitulei aqui o texto como o maior de todos. Quem é o maior de todos? Como ser o maior de todos? Não tem como a gente deixar de falar das enchentes que têm acontecido no Rio Grande do Sul. Tem sido notícia aí diariamente, tanto nos jornais como nas redes sociais. Mas teve uma cena que me chamou muita atenção, uma cena que eu vi hoje, né, através do TikTok, que era uma igreja Assembleia de Deus, que ela tem um pé direito, eu imagino que de uns 3, 4 metros de altura, uma igreja com pé direito alto. E essa igreja, irmãos, ela teve água até o teto. Então a água chegou até o teto, então imaginem que eles perderam praticamente tudo, né? Tudo que eles tinham de equipamentos, aqueles que não conseguiram salvar. Então foi equipamento, mobília, cadeiras, os móveis, né? Enfim, tudo aquilo que compõe a igreja acabou sendo devastado pela água. Só que esse vídeo que eu assisti hoje já era da igreja sendo reconstruída. Então eles já tinham limpado a igreja, ela estava toda limpa. Faltava fazer reparos nas paredes e pintura, enfim, pelo menos da parte que a gente conseguiu ver no vídeo. As cadeiras eles conseguiram salvar boa parte, lavaram, limparam. E o que me chamou a atenção é que, primeiro, um momento de comoção muito grande daqueles irmãos, por estarem vivos, né, por estarem ali tendo a oportunidade de congregarem novamente, de estarem juntos louvando ao Senhor. Então, isso é algo que me chamou muita atenção. Mas algo que chama muita atenção também dentro desse contexto é a necessidade que a igreja tem, e as igrejas que foram atingidas, e também as pessoas civis, né, as pessoas comuns que tiveram as suas casas atingidas, devastadas, as necessidades que eles têm de reconstrução, as necessidades que eles têm de recomeçar, de reerguer a sua vida. E o texto que nós vamos ler se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23,
E nesse texto a gente, baseado nessa introdução, nessa abordagem, a gente vai fazer um contraponto daquilo que a Bíblia nos ensina, que deva ser buscado, que deva ser vivido por mim e por você, que somos nova criatura. Então, Mateus 23, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus, eles ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que têm é para exibir. Usam nos braços filactérios mais largos do que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Eles gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Eles gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois você tem somente um mestre, o Cristo. Irmãos, é interessante porque no contexto que nós acabamos de ler, Jesus ele está falando para as multidões e principalmente para os seus discípulos, que seriam aqueles que iriam implementar a igreja, queriam de fato seguir com aquilo que Jesus iniciou. Então Jesus plantou uma semente, foi a palavra de Deus, na verdade uma grande semente, porque essa semente teve que morrer inclusive. Então Jesus morreu na cruz, iniciou todo esse projeto para que todos nós tivéssemos vida. E aí os discípulos são aqueles que iriam dar continuidade a isso. Porém, nesse momento que Jesus está ensinando a eles, Jesus bate fortemente nos mestres da lei e nos fariseus. Para quem não sabe, os fariseus eles eram de uma categoria dos judeus que eles eram responsáveis por guardar o Pentateuco, a Torá. Então, o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mais as leis dos patriarcas e dos profetas. Então, eles viviam guardando essa lei. E aí o interessante é que Jesus fala o seguinte, no versículo 3. Pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, a fonte, aquilo que eles estão jorrando para vocês, a fonte é boa, a fonte é limpa. Por quê? Porque eles estavam falando da palavra, eles guardavam a palavra no sentido de falar, porém eles guardavam da boca para fora. Da boca para dentro era outro procedimento. O que Jesus fala? Não siga o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Irmãos, nós temos vivido tempos, né? Temos passado aí por uma estação, por tempos, onde muitos líderes na igreja atual se comportam exatamente como esses mestres da lei de antigamente. São pessoas que falam a palavra, pregam a palavra, inclusive alguns com muita maestria, com muito entendimento, com muito conhecimento, com muita destreza, mas no seu exemplo, na sua vida cotidiana, se a gente pegar dentro da sua própria casa, ele não é exemplo nem para os seus filhos. Quem dirá ser exemplo para a igreja?
O Senhor tem ministrado muito ao meu coração, irmãos, que para a gente cuidar de vidas, para nós podermos pastorear pessoas, para nós podermos ser luz na vida de pessoas, em primeiro lugar, nós precisamos ser dentro da nossa casa. Então, se eu hoje não for um bom líder dentro da minha casa, se eu não for um bom servo dentro da minha casa, se eu não estiver aqui servindo a minha esposa, os meus filhos, ajudando eles a evoluir, seria hipocrisia da minha parte estar aqui pregando a palavra para vocês. Eu poderia até estar falando da verdade, mas não estar vivendo essa verdade. Então, a primeira exortação de Jesus aqui nesse texto é essa: não sejam hipócritas como os religiosos. Nós temos vivido tempos, irmãos, onde a estrutura ela tem atraído as pessoas. A estrutura ela tem chamado a atenção. As pessoas elas querem a estrutura. E muitas vezes a estrutura está o quê? Naquilo que elas ouvem. Porque a estrutura, quando é bonita e ela é agradável aos ouvidos, ela desce suave ao coração. Porque a estrutura, ela atinge a nossa alma. A estrutura, ela fala com a nossa alma. As nossas atitudes e aquilo que nós fazemos no secreto em casa, quando ninguém está vendo, revela o nosso espírito. Então as pessoas, ao invés de estarem buscando viver aquilo que é espiritual, estão buscando alimentar aquilo que é alma, aquilo que é carne, aquilo que luta contra a palavra de Deus. E eu acho interessante porque tem algumas pessoas, e isso aqui é uma observação, irmãos, eu não quero... O objetivo aqui não é falar mal de ninguém, porque todos nós temos áreas das nossas vidas, né, que a gente precisa melhorar. Mas eu acho interessante que no Instagram aqui da igreja, algumas pessoas às vezes vêm nos procurar. Falam assim, nossa, onde é que é essa igreja? Eu não vi o endereço, não tem endereço. Nossa, eu gostei. Elas escrevem assim, eu gostei. E aí quando eu falo assim, não tem endereço, nós somos um grupo que estamos iniciando, faz 2, 3 meses que a gente iniciou, os cultos são na minha casa. Mas eu quero deixar o convite aqui para você, vem aqui em casa. Irmãos, eu falar isso, a pessoa para de responder na hora. Por quê? Porque elas querem a estrutura. Elas veem o nosso Instagram, daí imagina assim, poxa, essa igreja deve ter uma estrutura fantástica, né? Porque uma das coisas que a gente, por trabalhar com design, com internet, obviamente a gente faz um negócio, tenta fazer um negócio bonitinho, organizado, mas as pessoas olham aquilo e elas estão atrás do quê? Da estrutura. Quando nós observamos, irmãos, a igreja lá do Rio Grande do Sul, quando a igreja, tomando a Assembleia de Deus como exemplo, quando a igreja estava toda bonita, linda, funcionando, maravilhosa, com seus equipamentos, eu acredito que tinha muito mais pessoas do que tem agora. Porque agora as igrejas que foram afetadas perderam a sua estrutura. E as pessoas que estão indo lá, os irmãos que estão indo lá arregaçando as mangas, é porque realmente estão manifestando aquilo que é do Espírito. Não adianta a gente pregar a palavra, dizer que Deus é amor, que a gente precisa estar atento às necessidades do próximo, sendo que agora as igrejas lá estão precisando da ajuda do próximo e as pessoas não irem. E sabe o que vai acontecer? Vou falar para vocês. Tem pessoas que não estão indo agora, que poderiam ir, tá? Vamos aqui abrir um parênteses, que realmente algumas talvez também perderam tudo e estão tendo, né, que cuidar da sua casa ou precisam cuidar da sua saúde, não tem saúde para ajudar nesse momento na reconstrução das igrejas, mas tem aqueles que podem estar lá, que poderiam estar ajudando, mas eles não estão. Por quê?
Porque eles estão esperando a estrutura ser reconstruída. E quando a estrutura for reconstruída, daí eles voltam a frequentar a estrutura. Mas com essa palavra, irmãos, eu não quero de jeito nenhum, o objetivo não é esse, não é gerar no seu coração uma angústia ou um desejo ruim em relação a essas pessoas. Porque eu tenho uma mensagem para dar para você. Essas pessoas que estão atrás da estrutura, nós também precisamos amá-las. Nós também precisamos derramar sobre a vida delas. Nós também precisamos ministrar o Espírito Santo na vida delas. Nós também precisamos fazer com que elas venham a nascer de novo, com que elas venham a converter o seu coração para Deus. E quem vai fazer a seleção, como a própria palavra diz, são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor virão, vai olhar para toda a plantação, vai separar aquilo que era joio e virou trigo. Então, o que era joio, eu e você, e viramos trigo, nós vamos para o céu. O joio que ficou como joio vai ser queimado, como a palavra diz, num fogo eterno. A palavra fala da condenação eterna. Então, o nosso papel é fazer com que aquele que também que é joio, como nós fomos um dia, para que ele vire trigo. Porque nós temos um Deus poderoso sim, que pode transformar o joio em trigo. Basta que o joio aceite a palavra de Deus. Se ele aceitar a palavra de Deus, ele vai virar trigo. E o trigo ele alimenta. O joio ele tem o quê? Só a estrutura, irmão. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, tem um vídeo que eu acho que já rodou bastante na internet, de um rapaz que ele pega um joio e um trigo. E quando ele pega o joio e ele aperta, o joio ele vira em nada. Ele esfarela. Exatamente, ele esfarela. E o trigo não, ele aperta, tem que ter mais força, né? Por quê? Porque tem consistência ali dentro. Tem grãos, tem uma matéria ali dentro. Então, quando você espreme o trigo, você vai ter a matéria-prima, que é a farinha. E a farinha, sim, serve para alguma coisa. O joio, irmãos, não serve para nada, a não ser para tocar fogo. Ou para acender fogueira, né? Então, Jesus, no primeiro momento, ele condena o comportamento hipócrita dos líderes. Depois Jesus continua, daí lá no versículo 5, o que ele vai dizer? O que essas pessoas estão buscando? O que a estrutura está buscando, irmãos? O que as pessoas que estão buscando estrutura, o que elas querem? As pessoas que estão atrás de estrutura, elas querem reconhecimento e status. São duas coisas, irmãos, que a gente não tem aqui. A Viva Reino é uma igreja pequena. Aqui não tem como alguém que está buscando estrutura ter status. A gente não tem grandes ministérios. Nós não temos um grande ministério de louvor. Aliás, nós temos aqui um louvor improvisado. Mais sincero, amém. Glória a Deus. Nós não temos aqui um grande ministério de kids. Nós não temos um grande ministério de ação social. Ainda. Então, as pessoas que estão buscando a estrutura, quando elas não encontram a estrutura, elas vão dar marcha ré. Por quê? Porque não vai ter status. Eu creio que todo mundo aqui já participou de igrejas grandes, né? Igrejas pelo menos acima de 100, 200 membros, 400 membros. Tem pessoas que entram na igreja, se em poucos meses ela não tiver num cenário de destaque, ela sai fora, ela vai para outra igreja. E ela ainda sai falando mal, porque aquela igreja não deu oportunidade, porque ele é um excelente músico e a equipe de louvor nunca deu oportunidade. Obviamente, irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que estão buscando status.
Pessoas que vão na igreja buscando cargo. Pessoas que vão buscando o quê? Visibilidade. Olha só o que é que Jesus diz no versículo 5. Tudo o que eles fazem é para se exibir. Eles usam braços filactérios, nos seus braços filactérios. Eles usavam umas amarras nos braços, mais largos que os de costume. E eles se vestem com mantos com franjas longas. Eles gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Percebe? Gostam de receber saudações respeituosas enquanto andam pelas praças e de serem chamados de rabi. Existem pessoas que, se forem para um evento e não sentarem na primeira fila ou na fila que está reservada para autoridades ou para ministros, eles nem vão. Existem igrejas que, se o convidado não for dar uma palavra ou não tiver uma oportunidade no culto, ele nem vai. Por quê? Porque ele está se comportando exatamente como esses mestres da lei, como esses fariseus. Eles querem aparecer, eles querem receber a glória, eles querem receber a honra. Eles querem receber os méritos que são de Jesus, irmãos, que são do Espírito. Olha como isso é sério. Outro dia eu vi um recorte, esses recortes de TikTok, e a igreja estava anunciando um pastor. E eles anunciaram o pastor, irmãos, assim, um currículo gigantesco. Né? Pastor formado em teologia pela universidade tal, mestre em missiologia, mestre em não sei o quê, doutor em divindade, pós-doutorado, não sei o quê, presidente tal, presidente da instituição tal, vice-presidente. Eu falei, meu Deus, precisa de tudo isso? Falei, precisa de todo esse currículo, irmãos. Nada contra currículo, eu não estou falando aqui, irmãos, de currículo. Eu acho que você tem que buscar um currículo, sim. Eu acho que todo mundo tem que buscar se capacitar. É importante se capacitar. Mas às vezes a impressão que dá é que essas palavras, essas apresentações, elas vêm apenas para massagear o ego, de um lado, e para o outro para mostrar para a igreja, ó, aqui tem um homem qualificado, um homem gabaritado para falar para vocês. E o que Jesus está falando é justamente o contrário. Olha, prestem atenção naquilo que está da boca para dentro. Não olhe para o currículo desses homens, olhe para a vida dele. Pergunta para a esposa dele qual que é o currículo dele. Pergunta para os filhos. Porque para Deus, irmãos, não interessa se eu tenho teologia, se você tem teologia, se nós somos doutores, pós-doutores. Para Deus, nada disso tem serviência. Para Deus, o que importa é o exemplo, é aquilo que está ocupando o lugar no nosso coração. Não aquilo que ocupa um papel na nossa gaveta ou um quadro na nossa parede de um título. Não é isso que Jesus está olhando. Quando esses homens chegarem no céu, você pode ter certeza que eles não serão anunciados igual eles são anunciados na igreja. Você acha que os apóstolos vão chegar e vão dizer, Senhor Jesus, chegou para o céu agora o fulano, PhD, teólogo renomado, missiólogo? Não vai acontecer, irmãos. Jesus vai fazer só uma pergunta para ele, tá? Me adorou em espírito e em verdade, cumpriu a minha palavra, é isso que interessa. O que você fez é acessório. Nós não vamos carregar isso para o reino. Então muitas pessoas estão buscando apenas isso, reconhecimento, status, né? Elas querem se apegar à estrutura. São pessoas que são joio e não querem deixar de ser joio. Porque deixar de ser joio, irmão, significa permitir que Deus quebre a sua estrutura de joio. A estrutura dessas pessoas de joio.
E quebrar a estrutura não é fácil, porque quebrar a estrutura significa sair da zona de conforto, sair do seu local onde você está acostumado e você ir para um local novo, diferente. Só que é um local onde, ao invés da sua alma governar, quem governa é o Espírito. Por isso que a maioria das pessoas não querem. Com tanta mensagem, com tanta frase motivacional de que você é o dono da sua vida, de que você pode tudo, de que meu corpo, minhas regras, de que você faz o que você quer da sua vida, cada vez mais a mensagem do Evangelho ela se torna ainda mais um contraponto na vida dessas pessoas. Porque o Evangelho é dizer, a minha vida já não pertence mais a mim, eu já não sou mais de mim, agora eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Ele, a minha vida está no controle dele. E o que fazer então, irmãos, diante desse quadro? Jesus ele pinta um cenário aqui para os seus discípulos, para os seus seguidores, mas ele traz uma direção para que eu e você sigamos. E aí lá no versículo 8, Jesus começa a dizer o seguinte: não deixem que pessoa alguma os chame de rabi. Então ele começa a instruir os seus discípulos, falando, não deixem que o ego suba a cabeça de vocês. Irmãos, imaginem os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, depois lá de Atos, depois da descida do Espírito Santo. Imagina esses homens falando a palavra, curando pessoas, expulsando demônios, realizando milagres. Imagina o ego desses homens, como é que não estariam diante de tanto poder de Deus. E Jesus, sabendo que isso poderia acontecer, o que é que ele diz? Não deixem que os chamem de rabi. Rabi significa mestre. Só que mestre, irmãos, naquela época não é igual hoje, né? Porque hoje a gente fala, por exemplo, o professor da escola é o mestre, o professor lá da igreja, né? Ele é o mestre. Não, aqui o mestre, ele tinha um significado ainda mais profundo. Porque o mestre era aquele que ministrava aquilo que ele recebia da parte de Deus. O mestre, ele ministrava fundamentos. Ele ministrava coisas sérias para a vida. Então, você ser chamado naquela época de rabi, de mestre, era uma honraria, um reconhecimento muito forte por parte da sociedade. E aí o que Jesus fala? Não deixem que ninguém os chame de mestre. Porque isso pode inflamar o ego de vocês, isso pode inflamar a alma de vocês. E aí ele continua dizendo, não se dirijam a pessoa alguma aqui da terra como pai, pois somente Deus nos céus é o seu pai. Outra coisa, não queiram se colocar acima dos outros. Só existe uma paternidade. Paternidade, o Abba, só existe um. Nós só temos um pai, irmãos. Não existe o pai Abraão, não existe o pai Moisés, não existe o pai Jacó, porque nessa época que existia, né? O pai Davi, os patriarcas. O que Jesus está falando? Ele está quebrando a lei dos patriarcas, porque naquela época a figura do patriarca ela era respeitada. Hoje não, hoje a figura do patriarca é totalmente diferente daquela época, mas naquela época não, ele era respeitado. O patriarca era quem carregava a promessa de Deus, era quem carregava a palavra de Deus, era o responsável por transmitir isso para os seus filhos, para a sua descendência, para que os seus filhos guardassem o seu legado, aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Então Jesus ele fala, acabem com isso. Pai Abraão, pai Jacó, pai Isaac, acabem com isso, isso não existe. Entendam, vocês só têm um pai no céu. Para os dias de hoje, Jesus está quebrando o quê? As idolatrias que algumas pessoas constroem no seu coração. Onde colocam homens em pedestais, pastores, líderes em pedestais. E, meu Deus, meu pastor é o meu pai. Meu pastor é o meu mestre. Meu pastor
Deus no céu, meu pastor na terra. Então, assim, irmãos, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de procedimento. Eu não estou aqui tirando o mérito da honra. Precisa dar a honra, sim, a quem merece honra. Honre os seus pastores, honre os seus líderes, honre as pessoas que são boca de Deus na sua vida. Existe uma palavra que talvez você tenha aprendido, como eu aprendi na minha infância, né, que diz o seguinte, né, honre os mais velhos. E eu quero dizer para você que essa frase está errada. Essa frase está errada. Porque a frase que nós deveríamos aprender e ensinar para os nossos filhos é: honre o seu próximo. Nós temos que honrar os mais velhos, nós temos que honrar os mais novos, nós temos que honrar a todos, irmãos. Todos merecem honra. A todos merecem honra. Se alguém ministra na minha vida, não é porque às vezes ele é mais novo que eu não vou honrá-lo. Às vezes eu posso ser ministrado pelo meu filho, que vai fazer 12 anos. E eu posso honrá-lo por isso, por ele ser boca de Deus na minha vida. Então o respeito é para todos. E aí vem o grande ensino de Jesus. Jesus faz esse contraponto. Olha, vocês estão vendo aí os mestres fariseus, a maneira com que eles querem se projetar, a maneira com que eles querem aparecer, mas eu vou mostrar para vocês qual que é o segredo para quem de fato quiser aparecer e para quem de fato quiser ser grande. Lá no versículo 11, Jesus diz o seguinte: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Amém, irmãos? Os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Então essa palavra ela serve hoje para mim e para você. Se você tem se humilhado na presença de Deus, se você tem se humilhado na palavra de Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai te exaltar. Se você está aqui hoje e está se humilhando diante de Deus, você será exaltado. Eu sei que qualquer um de nós aqui poderíamos estar hoje numa outra situação. Nós poderíamos estar numa outra igreja, numa outra situação, né, de mais projeção, de mais visibilidade, buscando exaltação, buscando visibilidade. Mas a palavra de Deus, irmãos, condena quem busca isso. Por quê? Porque quem está buscando visibilidade serão humilhados. Rafael, você está desejando isso para as pessoas? Não, irmãos, de jeito nenhum. Na verdade, até dói no meu coração, porque toda semana que a gente abre a internet, você vai ver lá um pastor grande sendo humilhado. O pastor que tinha um grande ministério, grande visibilidade, está sendo humilhado por quê? Porque da boca para dentro era joio. Ele está oco. Da boca para fora é uma bênção. Um homem de Deus. Palavras maravilhosas, revelação do céu, coisas, milagres acontecendo, sim. Pessoas vazias podem fazer milagres? Podem. Jesus falou lá dos homens que operavam milagres, expulsavam demônios, e Jesus falou: nunca ouvi falar de vocês, não os conheço. E faziam em nome de Jesus, com carimbo falso de Jesus, mas eles carimbavam: estamos fazendo em nome de Jesus. Então não é que estou desejando mal, mas é que a própria palavra diz que quem quiser ser exaltado será humilhado. Hoje abri a internet, mais uma igreja grande, aqui de Balneário, entrou num processo, eu nem sei o que aconteceu. Eu só vi um dos ex-membros falando da situação, eu falei: meu Deus, mais uma igreja, mais um caso aqui perto da gente, né? Uma igreja grande, uma igreja conhecida, e infelizmente, irmãos, isso é ruim para o reino. Eu falo isso para vocês com muita dor no coração, porque isso é ruim para o reino. Estou entrando na internet e todo mundo falando mal, por quê? Deu dinheiro, né? A situação ali é por causa de dinheiro.
Aí as pessoas, tem que ser evangélico mesmo, porque fica dizimando para pastor, não é para igreja. Dando dinheiro para pastor, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus para mim e para você hoje, para que você entenda, nós fomos chamados, irmãos, para servir. Amém. E não para ser servido. As pessoas querem ir para a igreja pelo bom serviço. Elas querem ter uma climatização boa, uma boa cadeira, elas querem ter um bom equipamento de som, elas querem ter um bom espaço kids, um bom estacionamento com segurança, né, de preferência, se tiver seguro para o carro, melhor ainda. Eles querem a estrutura. E eu aqui, de maneira nenhuma, quero botar a culpa na estrutura, irmão, porque a culpa não está na estrutura. A estrutura não tem culpa nenhuma. Os bancos não têm culpa de nada, o equipamento de som não tem culpa de nada. O que apodrece as nossas vidas é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se o que está dentro do meu coração é buscar a estrutura, então, cara, a estrutura ela não vai servir de nada. Mas se o que está dentro do meu coração é realmente buscar a Deus, é servir a Deus, é amar ao Senhor com todo o meu entendimento, a estrutura vai ser apenas um acessório que nós vamos usar, irmãos. É igual o seu dinheiro. Lembre-se de uma coisa. Algumas pessoas falam assim, a igreja não precisa de estrutura. Mas estrutura, irmãos, é igual o dinheiro. O dinheiro, a gente precisa dele, ele faz parte do nosso dia a dia, mas o nosso coração não está no dinheiro. Mas a gente precisa, não precisa? Jesus tinha tesoureiro. Jesus, irmãos, tinha tesoureiro. Eu só conheço gente rica que tem tesoureiro. Jesus tinha tesoureiro. Então, isso quer dizer o quê? Que as coisas, elas servem a um propósito. As coisas, elas têm que servir a um propósito. Porque se um dia, e obviamente a gente vai ter uma estrutura maior, mas o nosso coração não tem que estar na estrutura. O nosso coração, irmãos, tem que estar aqui, nesse fundamento, nessa palavra, nessa mensagem, porque é isso aqui que nós vamos levar para o céu. Amém. Não são os nossos bens, não são a nossa estrutura, não é nem a nossa roupa nós vamos levar. Nem o nosso corpo, que não vai servir de nada lá no céu. Então eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento, para que nós encerrássemos aqui em oração, em cima dessa mensagem. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela tua palavra que nos exorta, queremos te agradecer pela tua palavra que nos aponta o verdadeiro caminho, Pai, que nos aponta o verdadeiro propósito, aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos comissionou, Pai. O Senhor nos chamou, Pai, para nos humilharmos diante dos homens, diante das estruturas, diante das pessoas. Porque os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Pai, o que nós estamos buscando é a aprovação do céu, não é a aprovação de homens. O que nós estamos buscando, Deus, é satisfazer a tua vontade, é satisfazer aquilo que está no teu coração, é entender qual que é o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E nós queremos desenvolvê-lo aqui com a ajuda do teu Espírito. Pai, nós queremos que o Senhor nos constranja toda vez que nós estivermos com o nosso coração inclinado para a estrutura, inclinado para as coisas terrenas. Que o teu Santo Espírito venha nos constranger, Pai, e venha alinhar o nosso coração com o teu coração, para que nós possamos trilhar, Pai, aquilo que o Senhor tem desenhado para as nossas vidas. Eu quero profetizar aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes possam entender a trilha que o Senhor reservou para a vida dele e para a vida dela. Que ele possa seguir por esse caminho, independente das propostas que virão, independente daquilo que o diabo coloca, Pai, como tentação, mas que nós possamos seguir firmes no teu propósito, Deus.
Nós queremos que o Senhor se alegre com a nossa presença. Nós queremos que o Senhor se alegre com aquilo que fazemos, Pai. Quando os olhos não veem, quando olhos humanos não veem, mas apenas o Senhor está observando. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a tirar das nossas vidas todos os carrapatos, tudo aquilo que ainda nos prende, ou tudo aquilo que nos desvia do caminho do Senhor, que o Senhor venha tirar nesse momento, em nome de Jesus. Tira os carrapatos, Pai, tira os espinhos, tira aquilo que tem abafado o Teu Espírito nas nossas vidas, porque nós queremos fluir, Deus. Nós queremos fluir no Teu Espírito, Deus. Nós queremos, Deus. Nós queremos ser cheios da Tua graça, Pai. Nós queremos ser cheios da Tua plenitude, Deus. Nós queremos, Pai, ser como um farol no meio da escuridão. Nós queremos ser como uma luminária, Pai, posta no alto, para que venha iluminar a vida daqueles que estão precisando. A Tua palavra diz que o que serve, Pai, é maior do que o que é servido. Então nós colocamos aqui nessa noite como servos. Coloca pessoas à nossa frente para que nós possamos servir, Deus. Coloca essa igreja com coração de servo, com coração humilde. Que nós possamos servir as pessoas que o Senhor está enviando e aquelas que o Senhor vai enviar, Pai. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, Pai, mas nós estamos aqui para servi-las no Teu Evangelho, na Tua Palavra, ajudando a limpar cada uma delas, Senhor Jesus. E nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito, Ele é fundamental. Sem o Teu Espírito, sem a Tua graça, nós não conseguimos, Senhor Jesus. Porque não é pela força da nossa mão, Pai. Não é pela força das nossas palavras. Não é pela eloquência do nosso discurso. E nem pela beleza das nossas pregações, Deus. Mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. Então que pelo Teu poder pessoas sejam saradas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam limpas, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e profetizo, Deus, em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, com essa mensagem. Que Deus lhe dê um coração de servo, que você entenda que nós estamos aqui para servir. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver.